Vamos dar mais um passo, então, em direção ao bom debate, em direção à boa política, à política democrática, à comunicação democrática que ouve a todos? Amanhã a CPI volta a funcionar. A CPI tá on, como a gente costuma dizer na brincadeira, na gíria das redes sociais. E com um depoimento que deve aquecer debates calorosos, em especial nas redes sociais. Vai ser o depoimento da doutora Nise Yamaguchi. Ela é uma defensora da cloroquina, da hidroxicloroquina. Conversou várias vezes a respeito desse medicamento com o presidente Jair Bolsonaro e, por isso, deve ser questionada a respeito dessa suposta participação no chamado Gabinete Paralelo de Acompanhamento. A gente vai conversar agora com um dos titulares da comissão, o senador Eduardo Girão. O senador Eduardo Girão já aparece aqui com a gente. Nossa, senador, é bandeira, é foto, é tudo, hein? O senhor caprichou na decoração para aparecer hoje no CNN 360. Bem-vindo, um prazer falar com o senhor aqui novamente. Gratidão, Daniela Lima. Aqui é o meu gabinete, o gabinete do Ceará, na verdade, né? Eu estou aqui em Brasília e é a nossa área de trabalho que fica a 50 metros da CCJ, onde amanhã nós vamos ouvir a doutora Nise Yamaguchi, e eu mais uma vez agradeço à CNN pela oportunidade de estarmos aqui trocando ideias. Vilha, o senador Girão, eu tô vendo as fotos aqui maravilhosas, provavelmente de eleitores, muito bom, tem cangaceiro, tem tudo aqui, muito bem. Mas vamos ao que importa, né? Amanhã é dia de debate acalorado, dia de ter meme para todo que é lado nas redes sociais, porque a doutora Nise Yamaguchi tornou-se uma figura muito associada ao chamado tratamento precoce ou à defesa de alguns medicamentos que dividem a sociedade, não tanto a ciência, mas dividem muito a sociedade. Há uma expectativa, senador, por lado dos oposicionistas e do chamado G7, que tem ali alguns que se auto-intitulam como independentes, de tentar cravar na doutora Nise o carimbo de que ela é uma das participantes desse chamado Gabinete Paralelo de Aconselhamento. O senhor está no outro campo. Eu queria entender qual é o rumo que o senhor acha que esse depoimento tem que ter amanhã. Primeiramente, só deixando muito claro, quem acompanha nosso trabalho está vendo, Daniela, que existe um grupo de oposicionistas, o G7, para mim, com todo respeito, são oposicionistas, e o grupo dos governistas, né, que são senadores que se reúnem com o Planalto, e eu tenho uma postura independente. Tanto é que já fiz requerimento para avaliar eventuais aglomerações do presidente da República, e tenho tido uma postura muito equilibrada com relação a isso, porque eu acredito que a gente precisa buscar toda a verdade e não apenas uma parte da verdade. Eu vejo também que você iniciou, que amanhã é um dia de meme, provavelmente mais agressões, porque o que a gente tem visto nessa CPI, infelizmente, o povo brasileiro não merece isso. É um festival de agressividades, inclusive entre colegas, entre os convidados depoentes também, ameaças de prisão para lá, para cá, intimidação, também até indução nas respostas. Eu vejo que a cúpula dessa CPI é uma cúpula muito parcial, né? Para mim, já tem um relatório pronto, e é triste ver uma comissão dessa, que começou com a grande expectativa do povo brasileiro, descambar para palanque político eleitoral, antecipando um calendário do ano que vem. Então, no momento que o povo brasileiro ainda sofre as consequências da pandemia na área da saúde, na questão da economia com muito desemprego, com fome, a gente está aqui se degladiando, né? Uma desunião no momento que a gente precisava estar juntos, estar buscando soluções, né? Através do diálogo, menos intolerância. Então, são dois extremos que a gente vê aqui hoje no Brasil. Isso não é saudável para ninguém, a população no meio desse fogo cruzado. Então, amanhã eu espero que a doutora Nise seja respeitada, como todos os outros depoentes deveriam ter sido respeitados. Eu vejo, sim, que a ciência está dividida nesse assunto. Inclusive, eu fiz um debate, eu comandei um debate aqui no Senado, está nas redes sociais da TV Senado, por exemplo, que ouviu cientistas e médicos renomados contra o tratamento precoce, como também ouvimos cientistas e médicos renomados
a favor do tratamento precoce. Então, isso é um debate que eu considero salutar, porque está tão nebuloso isso, porque politizou. Claro que o presidente errou, e isso aí eu não tenho a menor dúvida. Discordo do presidente da República quando vai mostrar um medicamento, seja lá que medicamento for, seja lá a intenção que ele tenha, mas eu acredito que por ele ter feito esse gesto, se demonizou medicamentos que existem há décadas e que tem também estudos randomizados, duplo cego, com meta-análise, né? Então, não me interessa se é o presidente da República ou se é o maior opositor dele que erraram em ter mostrado o medicamento. Interessa o que os cientistas têm a ouvir e a gente precisa ter respeito com a autonomia médica. Eu defendo a autonomia médica porque eu não estudei sobre o assunto, como muita gente que diz que a coisa não funciona também não estudou sobre o assunto. Eu prefiro acreditar no trabalho dos médicos. Maravilha, senador. Então, eu considero que o senhor respondeu um pedaço da minha pergunta. Vou reafirmar o pedaço que eu ainda não me senti completamente satisfeita e fazer um pedido para o senhor. Vou deixar a pergunta no ar, a gente vai fazer um intervalo e volta, porque todos os meus colegas, o senhor participa sempre aqui da CNN, sabe que os nossos analistas, nossos âncoras em praças, todos têm direito à fala e à pergunta. Então, a gente volta já com bastante munição para ambos os lados aí, para a gente perguntar e o senhor responder. Senador, a parte que eu não considero ali ainda contemplada é a questão do direcionamento para o chamado gabinete paralelo. No entendimento do senhor, tinha gabinete paralelo? É válido avançar sobre esse assunto? Segura o senador Eduardo Girão, ele é titular da CPI, ele se diz independente, ele está aqui falando com a gente. Amanhã a CPI retoma os trabalhos. São 2 minutinhos, o senador vai ficar aqui e a gente também. Não sai daí. Acabou de virar o relógio, 4 horas e 47 minutinhos. Eu volto direto com o senador Girão. Deixei as perguntas a ele. Existe gabinete paralelo? A doutora Anísia Yamaguchi deve ser questionada a respeito disso. Peço a colaboração, senadora. A fila está longa e a gente precisa manter um pé de igualdade com o tempo de todos os nossos entrevistados. Então, se o senhor puder me ajudar respondendo editadamente, as nossas perguntas também serão editadas. Com o senhor. Daniela, é para isso que a gente está aqui, né? Então, vamos amanhã ouvir a doutora Nise, já ouvimos vários depoentes para entender se existia e como funcionava esse gabinete, né? Essas informações que talvez o Planalto recebia, né? Inclusive foi citado pelo doutor Antônio Barra Torres, presidente da Anvisa, de uma tentativa de mudança da bula da cloroquina. Então, tudo isso a gente precisa com muita serenidade, ouvindo o contraditório, dando ampla defesa, sem fazer pré-julgamentos, que infelizmente é o que a gente vê os colegas fazendo aqui antes mesmo de começar a CPI, dizendo quem é o culpado, quem é o inocente. Isso não é justo se fazer antes de se cruzar todas as informações. Maravilha, com a resposta do senador Girão, eu convido a nossa dama de copas, nossa analista Renata Agostini. Vem para cá o entrevistado. Renata, é seu. Senador, boa tarde. Queria saber a opinião do senhor, a avaliação do senhor sobre essa decisão, esse anúncio da Conmebol de trazer o evento da Copa América, né, o torneio aqui para o Brasil. Já houve reação de colegas do senhor da CPI da pandemia criticando. O presidente da CPI, Omar Aziz, do lado dele, disse que não via um problema, desde que respeitadas questões sanitárias, mas muitos integrantes da CPI fazendo críticas, inclusive senador Randolfo Rodrigues, dizendo que encaminhou um requerimento para convocar o presidente da CBF. Qual a avaliação do senhor? Renata, é esse o momento que a gente vive de extremismos, né? Eu, sinceramente, eu venho até também do esporte, né? Fui presidente do Fortaleza e vejo o papel do esporte hoje nessa pandemia, onde as pessoas estão tristes, né? Muita gente, o único lazer que tem é o futebol e esses campeonatos brasileiros, estaduais, regionais, têm levado um pouco de alegria, inclusive fazendo com que as pessoas fiquem em casa, né? Então, tem até um lado bem proativo do que a gente quer, que não cause aglomeração, o uso de máscara. Então, as pessoas com família é positivo. E eu acredito até que aumenta a imunidade. Então, eu acho que é uma honra, né, o Brasil receber um espetáculo internacional, né, de futebol.
e acredito que mantendo rigorosamente todos aqueles protocolos, que são protocolos rígidos com relação à testagem de atletas, da comissão de arbitragem, dos gandulas, né? Todas aquelas 300 pessoas que participam ali de um espetáculo de futebol que vai para milhões, mas que realmente não são um grupo de risco e, se bem controlado, eu não vejo, sinceramente, o menor problema. Maravilha, senador. A gente chega agora aqui com o Yuri Pita, nosso analista em São Paulo. E se o senhor nos ajudar, eu ainda consigo trazer o Leandro Rezende do Rio. Yuri, com você. Obrigado, Dani. Boa tarde, senador. Vou ser bem sucinto também aqui na pergunta. A gente está vendo a discussão, o grupo do senhor é um dos grupos que apoia a convocação de governadores e eles foram ao Supremo Tribunal Federal e tem a discussão de tentar eventualmente transformar essa convocação em convite, em um comparecimento facultativo. Queria ouvi-lo. O senhor acha que isso pode ser a saída para que não tenha judicialização e, ao mesmo tempo, a CPI consiga ouvir os governadores que ela tanto, que o senhor deseja e outros colegas desejam? Olha, esse requerimento foi, inclusive, meu, que deu origem à CPI, assinado por 45 senadores, onde a gente quer trazer também, rastrear os bilhões de reais que foram para estados e municípios de verbas federais. Então, a gente está vendo a movimentação dos governadores, não sei que receio eles têm, né? Foram buscar aí no Supremo Tribunal Federal essa medida, mas eu acredito que eles possam, que eles devem vir, né? Porque esse é um desejo da população brasileira que acompanha ainda a CPI. Inclusive, eu vejo derreter um pouco a credibilidade, porque isso passou um mês e a gente não olhou para a corrupção. Talvez é a primeira CPI de grande impacto na sociedade que não olha para a corrupção, como foi a CPI dos Correios, a CPI do Mensalão, do Petrolão, enfim. Mas o que me deixou mais estranho na semana passada, o que eu fiquei realmente com a interrogação, e nas ruas as pessoas me comentaram sobre isso esse final de semana, é por que os prefeitos que estavam na pauta da última reunião, né, de convocação não foram chamados pela CPI. Né? Isso, inclusive, eu perguntei isso ao presidente, publicamente, ele veio com uma reação extremamente agressiva à minha pessoa, e eu acho que é um desejo de todas as pessoas de bem que querem saber cadê os prefeitos que tiveram a operação da Polícia Federal e também o Consórcio Nordeste. Por que o Consórcio Nordeste está sendo evitado, visto que muitos escândalos aconteceram lá, superfaturamentos, respiradores que nunca chegaram e foram pagos com 50 milhões adiantados. Então, isso realmente tem deixado um pouco a CPI em maus lençóis. Senador Girão, a gente vai abrir aqui um pouquinho só para poder trazer o Leandro e peço realmente sua ajuda. Vem para cá, Leandro Rezende, ele acompanha tudo, não só de CPI, mas é o nosso Mister IFA aqui. Se o senhor não sabe, ele é quem comanda aí todas as nossas apurações sobre a compra de medicação, compra de insumos para vacina. Leandro, o entrevistado é seu. Dani, obrigado primeiro pela deferência. Senador, obrigado por estar conversando com a gente aqui no 360. Queria perguntar para o senhor sobre a questão das vacinas, né? A CPI já recebeu muitos documentos, inclusive uma leva de documentos do Itamaraty, falando sobre o que o Itamaraty fez para ajudar o Brasil a conversar com os fornecedores de vacina mundo afora. Queria perguntar para o senhor vê responsabilidade do governo? O senhor acha que o governo, pelos documentos que a CPI já recebeu, demorou demais a adquirir essas vacinas, senador? Vamos lá, nós estamos no momento de cruzamento dessas informações, já tivemos depoentes aqui, especialmente na questão da vacina, doutor Murilo, que é o gerente-geral da Pfizer, doutor Dimas Covas, né, o próprio Fábio Van Garten. Então, nós estamos agora cruzando com os documentos que ainda não chegaram todos, esperamos chegar para a gente poder fazer um julgamento. Agora, é inegável, no meu ponto de vista, que certas declarações públicas do presidente da República contra a vacina, inclusive junto à China também, em relação ao país que tem uma parceria diplomática antiga com o nosso, isso mais atrapalha do que ajuda, né? Então, essa é uma constatação que a gente já percebe no andar dessa CPI. Agora, a questão de compras, se isso fez demorar, pelo menos até agora, nos documentos que a gente tem cruzado, a gente viu, inclusive, barreiras legislativas de ordem legal
para nós podermos fazer, o Brasil fazer essa compra, por exemplo, junto à Pfizer, né? O Brasil, quando conseguiu aprovar aqui no Congresso Nacional a legislação para respaldar um pouco, resguardar o país nas cláusulas leoninas da Pfizer, em 9 dias foi feita a compra. Com relação ao que o doutor Dimas Covas falou semana passada aqui, ele cometeu um grande equívoco, né, que foi falar que o Brasil poderia ter sido o primeiro país a vacinar. Vacina é fundamental, então aquilo brilhou os olhos dos senadores, só que quando a gente foi pegar os dados, nós vimos que ele foi muito infeliz, porque o primeiro país a vacinar foi o Reino Unido. E o Brasil só teve autorização da Coronavac, da Anvisa, para poder fazer, para liberar para produção e compra, foi em meados de janeiro. Então, isso tudo não tinha como se vacinar no ano passado, pelo menos pela Coronavac. Perfeito. O senador Girão, então, dizendo que falas do presidente, sim, mas atrapalham do que ajudam as relações com a China, ou mesmo a confiança da população na vacina, né, senador? Mas não vê nenhuma prova de que o presidente, de que esse discurso tenha levado ao atraso da vacinação no Brasil. Registro feito, senador Girão, muito obrigada pela participação. Vamos acompanhar o trabalho do senhor amanhã na CPI. Claro, portas abertas aqui na CNN para todos os lados, sempre. Obrigada pela entrevista e até a próxima. Paz e bem, Daniela, todos vocês, parabéns pelo trabalho. Obrigada, senador.